Olá pessoal, estamos aqui com mais um videocast. Eu sou a doutora Isabela Dupin, estou aqui com a minha amiga doutora Thaís Veloso, somos dermatologistas e editoras do curso de atualização em dermatologia da AF Educação Médica. Dá um oi, Thaís. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Celso Lopes, um renomado dermatologista com vasta experiência nas áreas clínicas e científica. O Dr. Celso, ele é amplamente reconhecido por sua atuação no diagnóstico e tratamento de doenças dermatológicas, com ênfase especial em condições complexas como o vitiligo. Ele também é autor de diversos artigos científicos, ele é autor de capítulos de livros, sempre trazendo uma visão inovadora sobre todos os avanços terapêuticos e manejo clínico. Além de sua prática clínica, Dr. Celso passou durante anos se dedicando à educação médica, formando dermatologistas pelo Brasil afora. Eu sou uma delas, fui aluna do Dr. Celso durante alguns anos, tive a honra de, depois de me formar, de trabalhar com ele, nós atuamos juntos, ministramos aulas, trabalhamos juntos ali nos ambulatórios de vitiligo, no Instituto Ancona Lopes, e Dr. Celso, ele é reconhecido por ser um expoente em tudo que ele faz, em tudo que ele se propõe a fazer. Por isso, hoje ele é nosso convidado especial, ele vai falar sobre vitiligo, ele vai abordar os grandes desafios no manejo e os tratamentos mais recentes de uma das doenças, de uma das dermatoses mais desafiadoras do mundo dermatológico. Seja bem-vindo, Dr. Celso. Obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nesse bate-papo, reencontrar você, Thaís, depois de alguns anos, né? Thaís foi uma excelente aluna. Opa! Já, não vamos falar quantos anos, né, Thaís? A gente não conta. Não precisa, mas... A gente tá igualzinho, né, professor? Muito bom estar aqui e participar desse bate-papo. Olha, para mim é uma honra, gente, e tem algumas coisas que ficam muito marcadas para mim, e os meus alunos, que já são alunos há muito tempo também, devem saber, e eu queria mostrar a figura de que eu tanto falo, que é o Dr. Celso. Várias vezes, durante várias aulas, eu cito o Dr. Celso. Ele tem algumas características que me marcaram muito durante toda a minha formação na dermatologia. E algumas delas que eu trouxe para a minha vida, que eu carrego comigo e tento passar para os alunos, é a questão da elegância e da empatia com os pacientes. Isso é algo que me marcava muito no ambulatório. E diga-se, gente, que eu, sabendo que o Dr. Celso estava dando aula de vitiligo, eu aparecia. Mesmo depois, quando eu virei professora e colega, eu dava um jeito de ir às aulas e tentar pegar mais beber um pouquinho do conhecimento dele. Mas a elegância e a empatia do Dr. Celso eram algo que eu tentei trazer para a vida. Além disso, uma das frases mais bonitas e que eu trago, e que me fez mudar como dermatologista, que me deu uma bagagem fantástica para esse manejo com o paciente, veio do senhor, que foi a questão de diminuir a ansiedade. Eu aprendi isso com o tempo, e eu queria, professor, que o senhor falasse um pouquinho para a gente de como foi contasse um pouquinho de como foi essa trajetória, que te tornou um dos dermatologistas mais reconhecidos do país, tanto a nível de tratamento dessas doenças, quanto ao nível de pesquisa, ao nível científico. Como que foi também essa sua escolha? Como foi esse abraçar o vitiligo? Foi o vitiligo que te escolheu ou o senhor que escolheu o vitiligo? Eu sempre tive essa curiosidade e nunca pude perguntar. É interessante, eu acho que um pouco de cada, né? Eu cheguei até o vitiligo muito pela imunologia, eu sempre gostei muito de imunologia, desde da época da faculdade, e que era uma época que imunologia era outra história, né? Depois disso, estamos falando dos anos 80, né? Depois que a imunologia tomou esse corpo, né, que tem hoje. Naquela época a gente achávamos que sabia muito, mas não sabíamos nada, né? Então, tudo começou pela imunologia. Eu lembro que o meu TCC, lá na época que eu fiz a especialização, já foi sobre imunologia. Depois eu fui para a Unifesp fazer uma pós-graduação em medicina comportamental, que tem tudo a ver com vitiligo. Eu já gostava de vitiligo, né, sempre que eu comecei a trabalhar. Depois, dentro
pós-graduação de Medicina Comportamental no setor de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, eu conheci a doutora Valéria Petri. A nossa mãe. Isso. E a doutora Valéria Petri, então, me convidou para fazer um ambulatório de vitiligo, trabalhar ao lado dela no ambulatório de vitiligo. E aí não teve mais volta, né? É um não caminho teve mais sem... volta, é um caminho sem volta. Aí eu fui para o meu mestrado, com a doutora Valéria Petri me orientando, já em vitiligo, onde nós avaliamos qualidade de vida, né, em vitiligo, um trabalho muito interessante. Fizemos trabalhos muito interessantes em vitiligo, né, naquela época, dentro da Unifesp. Depois eu fui também para o meu doutorado, já um pouquinho, já na parte de saúde baseada em evidência, mas também com temas em vitiligo, e aí realmente não teve mais volta. Foi né? um casamento. Foi um casamento bom, que tá... Gosto muito de dermatologia clínica geral. E ele é fantástico na dermatologia Gosto muito, clínica sempre geral. gostei da parte cirúrgica, mas hoje, praticamente, a nível de consultório, né, atuando praticamente em vitiligo. Porque o senhor é o grande nome do vitiligo. Ele é, sim, um dos maiores nomes, um dos maiores cientistas em vitiligo que a gente tem no Brasil. Tem bastante colegas também bons em vitiligo, que estudam muito vitiligo. Nós temos. Mas o senhor é o grande expoente. Não Ele não é diria modesto. isso, não. Muito bem, doutor Celso. Prazer aqui, né? Uma honra para a gente contar com a presença do senhor. Diga para a gente como é que é feito o diagnóstico do vitiligo. É necessário exames complementares? Quais são os principais diagnósticos diferenciais? O vitiligo é uma doença em que o diagnóstico é basicamente clínico, né? Nós raramente precisamos de algum exame complementar para o diagnóstico, né? O que nós utilizamos, então, é o aspecto clínico da doença. Utilizamos muito a lâmpada de Wood, né, conhecida aí dos seus alunos, provavelmente, em que pelo tipo de fluorescência nos faz pensar mais ou descartar o vitiligo, e principalmente para mapeamento, né, de todas as manchas do vitiligo. Pessoas de pele muito clara, às vezes chega para a gente com uma pequena mancha, relatando uma pequena mancha, e quando você vai examinar com a lâmpada de Wood, você vê uma outra extensão. Raramente fazemos biópsia. A biópsia, ela não é diagnóstica no vitiligo. Eu vejo duas situações mais em que, às vezes, temos que partir para a biópsia. No líquen escleroso genital, né? Porque é um diagnóstico diferencial lá no início. Diferencial no início, né? Às vezes você não tem ali ainda clinicamente uma atrofia, né? Então, é um diagnóstico que às vezes nós fazemos biópsia. Não podemos esquecer da hanseníase, né? Um país endêmico, então principalmente nas áreas, né, de maior prevalência, que também no seu início pode confundir com o vitiligo. Então ali você vai, né? Exatamente, você vai encontrar então ali achados característicos dessas doenças. Porque no vitiligo mesmo, o que você vai ver? A ausência de melanócito ou diminuição da melanina, né, ou dos melanócitos numa coloração especial, e isso você pode encontrar também em outras doenças. Então eu vejo isso, às vezes os pacientes geralmente chegam para mim já com uma biópsia, né, a maioria, e não é necessário. E é essencialmente clínico, né? Através das lesões elementares, a gente faz o diagnóstico. Exatamente. Muitas vezes crianças submetidas à biópsia, né? Que elas sentem sem necessidade. Então já cria ali de início um trauma que você poderia ter evitado, né? Isso. Não, exatamente. A gente fala com os nossos alunos, né? Pra gente, médica, a biópsia pode parecer muito simples. A gente está acostumado com outras coisas maiores em termos cirúrgicos, mas para o paciente não é. É um pedaço da pele dele. Então isso é fundamental, fundamental. Sim, concordo. A palavra biópsia já vem cheia de estigmas, né? Então, e para o vitiligo, eu sempre aprendi isso com o professor, eu falo isso com os alunos. Gente, a base é científica. Se você aprende a escutar a pele, né? Se eu aprendo a identificar o que aquela pele está me dizendo através dessas lesões elementares, vitiligo é essencialmente uma mácula, uma mancha hipocrômica e acrômica, sem outras alterações, né, professor? Então eu não vou ter alteração da textura da pele, eu geralmente não tenho sintomas, e é para fechar o diagnóstico. Esses outros exames são muito mais para excluir outras doenças do que para corroborar com vitiligo, não é isso? Exatamente. Né? Você vai ver, então, por exemplo, num nevo anêmico, né? Num nevo despigmentar, numa pitiríase alba,
né, num piebaldismo, você vai ver outros Outros piebaldismo, achados. a criança já nasce, né, ali com aquela mancha crômica triangular, nossa. igual sabre, né, que a gente chama. Então, a história é importante, né? Você tem essas doenças que fazem diagnóstico diferencial, como a ptiríase alba, você tem ali um atópico, geralmente, você tem uma descamação fininha, né? Então, assim, cada uma dessas doenças, né, você vai ter uma característica peculiar, né? Que te faz excluir. Que te faz excluir, então. Mas às vezes, obviamente, nós temos alguma dúvida. Mas a biópsia, geralmente, ela não é esclarecedora. Nós não estamos condenando a biópsia, Não mas tem estamos, situações em que ela é realmente necessária. Não é a maioria das vezes. Eu lembro de uma paciente nossa, lá da Unifesp, a Stephanie, era uma menininha, e a irmã dela, anos depois, chegou com uma mácula crômica na vulva. O senhor lembra disso? Sim, me lembro. E a Stephanie, a mais velha, ela tinha mesmo um vitiligo que estava tratando há muitos anos. E a irmã chega com uma mancha que era pra gente vitiligo. O doutor Celso falou, olha, prestem atenção. Pode ser, a história fala a favor de vitiligo, mas examinem a lesão. Aí o senhor indicou a biópsia. Nós fizemos a biópsia e era um líquen escleroso na irmãzinha de 5 anos de idade. Maravilhoso. Eu acho que essa questão laboratorial no vitiligo, ela não é tanto para diagnóstico, né? Mas sim para você descartar outras doenças autoimunes, né? Isso é fundamental. A gente sabe que uma porcentagem desses pacientes, eles podem desencadear outros processos autoimunes. O que eu vejo na minha prática, a literatura também, né, vai de encontro a isso. As doenças tireoidianas, né? Então, se está então numa faixa ali, mulheres, jovens, né, mais ainda, né? Então, os estudos mostram aí em torno de 20%, às vezes eu acho até que é mais, se a gente pegar esse grupo específico, né, doença tireoidiana. Então, eu faço geralmente, né, uma avaliação, né, em relação a essas doenças. Então, as provas tireoidianas, geralmente a gente pode ter também as doenças associadas ao vitiligo, outras doenças autoimunes, a alopecia areata é muito frequente, você tem o lúpus, você tem a síndrome de Sjögren, você tem a esclerodermia cutânea, né? Você tem, então tem um grupo de doenças que podem ao mesmo tempo, né, coexistir. Então a gente precisa descartar isso. Essa avaliação é fundamental já na primeira consulta, né? Isso deve fazer parte da primeira consulta. Pensei em vitiligo, eu já penso em descartar essas outras doenças autoimunes associadas. E é maravilhoso que vocês falaram dessa questão da ansiedade, e no vitiligo a gente tem toda essa questão comportamental envolvida, né? Toda essa questão emocional que envolve não só o paciente, como os familiares do paciente. Nesse contexto dessa parte dessa ansiedade, como que a gente lida, ou como que o senhor lida com a ansiedade da família, do paciente, até mesmo nisso de fazer ou não a biópsia? Porque às vezes é uma ansiedade da família, nossa, mas já deu diagnóstico, não fez exame nenhum? Me confirme. Às vezes é difícil você convencer o paciente hoje ou a família que não precisa de exame, né? Há uma... né, eles geralmente querem exames, né, eles se assustam, né, às vezes quando você não faz. Olha, você tocou num ponto que para mim é fundamental dentro do vitiligo, tá, que é a questão da ansiedade. A gente não pode esquecer que o vitiligo é uma doença com impacto social muito grande, né, é uma doença que compromete extremamente a autoestima desses pacientes. Então é uma condição que já na primeira consulta você tem que ter uma visão ampla sobre isso, né? Eu falo que eu geralmente já começo a observar o paciente, a família, como essa dinâmica assim que ele entra. Você tem que ver onde essa família está sendo afetada. Nem sempre tendo muitas crianças hoje, né, com vitiligo. E muitas vezes não é a criança que está sendo mais afetada. Você tem que ver onde é isso, é o né? núcleo Essa familiar, dinâmica, né? Quem é a mãe, né, que está trazendo essa ansiedade, e ela vai levar essa ansiedade para a criança. É o pai, às vezes é a avó, é uma tia, é uma madrinha. Olha, não é raro, tá, eu atender crianças em que vai para consulta a mãe, o pai, os avós. Tá? Então você veja, isso precisa ser conversado com o paciente, porque essa criança já percebe,
Está alguma coisa estranha. Tem muita gente mandando aqui, o que né? é isso, né? Então, essa dinâmica familiar é fundamental. Ninguém consegue tratar vitiligo se você não tiver isso em mente. Doença crônica de pele, isso é importante a gente falar, né? De uma forma geral, você tem que levar isso em consideração. Sim. Não pense que você conhecendo a etiopatogenia, você conhecendo todas as opções terapêuticas, você sabendo fazer imunobiológico, você vai dar conta. Você vai ter sucesso. Sucesso, aí. Não. Você enxergar o todo, né? Boa parte do sucesso, ele depende da relação que você vai ter com essa família. Da relação que você vai ter com esse paciente. Você não segura um paciente, por mais que você tenha conhecimento da doença, se você não tiver essa abordagem multidisciplinar. É você saber quando que você vai encaminhar esse paciente para o psicólogo, que isso é um erro que eu vejo, é muito comum. Os colegas, às vezes, diante de um quadro que eles acham que precisa de uma avaliação do psicólogo, pegam um receituário, solicita a avaliação do psicólogo. E transferiram, né? Transferiram. Não é assim. Resolvido. Muitas vezes eu vou comentar isso, eu vou trazer esse assunto depois de algumas consultas. Quando você já adquiriu uma confiança nesse paciente. A empatia, esse paciente ou essa família sente que você está com segurança para levar esse caso, aí sim você vai então trazendo todas as outras questões. Então a gente tem a ansiedade do paciente, mas também tem a ansiedade nossa, que que a gente, hoje nós vivemos num mundo de ansiosos. Então, muitas vezes, a gente tem que ver também isso, né? Tudo eu acho que isso é uma das coisas que eu mais aprendi com o Dr. Celso, diminua a sua ansiedade para que o paciente confie em você. Então, uma das coisas que eu via sempre quando eu queria resolver o problema, o Dr. Celso falava, não, você não vai colocar mais um tratamento agora. Você vai manter o mesmo tratamento. E vamos abordar o todo. E aí, o Dr. Celso, eu lembro de eu passar aí 20 minutos conversando lá no ambulatório, lá no SUS, conversando com o paciente para lidar com esse todo. E aí eu lembrei de um grande professor de dermatopediatria nosso, que falava a mesma coisa, o Dr. Sidney. Sabe? Aquele sim. Ai, meu Deus, né? O senhor falando, eu vi o Dr. Sidney, que também é um dermato... Excelente. O primeiro, né, dermatopediatra. Ele desenhava, você se lembra? Ele desenhava. Você sabe que eu aprendi a desenhar? Com ele. Com ele, eu desenho tudo por causa dele. E ele falava isso. E ele tratava de forma primorosa os atópicos, né? Crianças atópicas. E ele falava, preste atenção na família. Quando entrava a família, e ele já, né? Então você veja, tratar de alguém é muito mais complexo. Porque não é de alguém, né? É de um todo. Então, se você não tiver essa visão, e hoje as relações elas estão muito... É tudo muito rápido. Efêmero. Né? A consulta é muito rápida. E você não tem como, né? Uma doença como o vitiligo, que é nosso assunto aqui, você não tem como. Tem educação do paciente que passa pelo elo que você faz com o paciente. Isso é importante para os nossos alunos. Você escutar ele, eu falo, a parte técnica, a parte da gente ler os estudos científicos, isso eles estão aqui com a gente, né, na atualização, mas a parte do humano é você ali, olho no olho, senão o tratamento não dá certo. Isso é o essencial, maravilhoso. Diga. Colocado isso, a gente pode então passar para... vamos lá. Eu acho que isso é o primeiro. Isso é o que eu sempre que sou convidado para falar sobre vitiligo, eu gosto de começar por aí. Isso está colocado, está entendido? Então, assim, agora a gente pode Agora talvez avançar. A gente dê mais um passo. Então, talvez, gente, isso, vamos. Vocês aqui, alunos, podem ter certeza que o que foi dito até agora pelo Dr. Celso, vocês não vão encontrar em literatura nenhuma. Isso é essa percepção humana de 35 anos de vitiligo. Então, de quem já viu, já tratou e já viveu o vitiligo de todas as suas formas. Mas me conta uma coisa. Como o senhor enxerga esse panorama do manejo clínico do vitiligo nos tempos atuais, com essa avalanche de informação, com o paciente o tempo inteiro nos questionando, e vivendo à luz da ciência como nós estamos vivendo? Como é que o senhor Eu acho que isso, de alguma forma, interfere um pouco, né,
conduta, né, que a gente tem que tomar. Muitas vezes o vitiligo, ele tem os pacientes têm um acesso muito grande às redes sociais que nos ajudam, viu? É bom, eu acho porque está que mais tem esclarecido. muita. Há 35 anos trabalhando com vitiligo, as pessoas me perguntam isso, como é hoje a visão do vitiligo em relação a esse tempo todo aí para trás. Eu acho que é melhor, né? As redes sociais ajudaram muito a divulgar sobre o vitiligo, diminuir o preconceito, O estigma, né? Mas ainda existe. E eu acho que o que os pacientes às vezes já trazem para a gente é um determinado tratamento. Hoje nós estamos aí com os inibidores de Janus quinase, os imunobiológicos chegando no mercado, e muitas vezes eles já chegam querendo um tratamento desse tipo. Quando, na verdade, nós não temos ainda nada, né, muito certo, né, baseado em evidência. Então, o panorama atual, eu acho que assim, isso o futuro vai ser por aí, né? Estamos caminhando, mas nós ainda temos que saber lidar com o que nós temos atualmente. E o primeiro passo para você, então, definir uma conduta diante de um paciente de vitiligo é você entender como o vitiligo se manifesta naquele indivíduo que está na sua frente, né? Não existe uma forma de generalizar. Não tem receita então, de bolo. Qual é a forma clínica? É um vitiligo segmentar ou não segmentar? Qual é a extensão, né, dessa doença? Qual é a idade? Uma criança você não trata igual a um adulto. Está em atividade ou não? Está em atividade. Isso, você se lembra, né, Thaís? Como eu sempre bati muito... Você sempre foi uma boa aluna. Como eu sempre bati muito nisso, né, nessa questão, porque isso define. Você vai partir para um tratamento sistêmico, você vai partir para um tratamento apenas tópico, né? Então, são todas questões que você tem que avaliar numa primeira consulta. Mas, basicamente, nós usamos ainda muitos imunossupressores sistêmicos, usamos muitos imunomoduladores tópicos associados aos corticosteroides tópicos, fazendo esse manejo que a gente chama, né, de todos esses medicamentos. Maravilhoso. A gente já quer saber quais são esses medicamentos tópicos, como é que faz mesmo a condução do tratamento de vitiligo, além também do nosso dermatoscópio que a gente tem aqui, né, o instrumento de bolso. E você que está aí com a gente, que quer saber mais sobre isso, colega médico, vem com a gente para o curso de atualização em dermatologia aqui da AF Educação Médica. Para você que não está com a gente no curso, até o próximo vídeo.